Nesse tempo, todas as florestas foram acometidas com uma doença que ninguém escapou. Não tinha raça e nem qualidade, nem pequeno ou grande, se tivesse posses ou pobres, acometeram a todos, sem exceções. A doença chegou sem ninguém estar esperando, pegou todos de surpresa e se espalhava como fogo em meio de mato seco. Apareceu como um sonho, e as vidas de todos os bichos nunca foram as mesmas. A doença chegou de uma floresta desconhecida, alguns diziam que era daqui, outros diziam que era dali, ninguém já não sabiam de mais nada e logo espalhou-se por todos os lados das florestas. Todos os bichos que trabalhavam no curandeirismo entraram em pânico. Os curandeiros, os curandoristas e os bichos da curandagem. Como sempre, os bichos que eram da curandagem foram os mais sofridos, pois eram os que trabalhavam na luta de frente, lutaram com muita bravura e honestidade. Foi um tempo difícil. Alguns diziam que existiam 2 tratamentos da nova doença, e os curandeiros se dividiram entre todas as partes do reino. Uns acreditavam que o tratamento tal era bom, e outros não, uns diziam que tomem esse, outros tomem o outro e vice-versa. Foi uma batalha de titãs no reino da Florestazil. E os bichos estavam partindo para as árvores do deus dos bichos aos montes, que tragédia, nunca se viu tanta tristeza. O Rei Leão logo deixou à disposição a todos os bichos os 2 tratamentos. O Rei Leão dizia que isso era uma questão de opção a seguir, e é um direito de cada bicho. Mas como sempre, os ratos entraram no meio e os malditos descobriram qual tratamento o rei se escolheu para se tratar, e é claro, os ratos ficaram contrários a esse tratamento e pronto. Foi um inferno naqueles tempos que o Rei Leão reinava. Os bichos burros e jumentos eram manipulados pelos ratos e fizeram uma grande confusão, causaram muitos bichos partindo para a árvore do deus dos bichos, que tristeza! Então logo os bichos escolheram os seus tratamentos e começou-se uma guerra de narrativas de qual era melhor. E enquanto isso, os bichos estavam partindo em grandes quantidades para as árvores do deus dos bichos. Os curandeiros desonestos tinham buscando ganhar muitos florais de tratamentos, a maioria ineficazes. E bichos partindo para as árvores do deus dos bichos, ai ai, meu deus dos bichos, que loucura! Os ratos estigando os burros e os jumentos e todos os bichos com medo, para não aceitar o tratamento do Rei Leão, mas não oferecendo alguma opção de tratamento, era só para tumultuar. E os bichos partindo para as árvores do deus dos bichos. Enquanto isso, os bichos que eram do curandeirismo, já estando cansados, principalmente os da curandagem. E os bichos da curandagem, lutando todo o tempo para combater a doença, e estavam começando a partindo para as árvores do deus dos bichos. E o pânico se espalhava por todo o reino. Os ratos compraram os bichos das notícias e da justiça, as galinhas e as peruas deslumbradas, ficando histéricas de medo de partir para as árvores do deus dos bichos. E os idiotas dos burros e jumentos só queriam mortadelas. Oh, meu Deus dos bichos, como eram ignorantes! O burro, a burra e seus burrinhos resolveram aceitar o tratamento do Rei Leão. Então, graças ao Deus dos bichos, tinha dado certo. Como o burro tinha ficado por muito tempo trabalhando na ajuda dos bichos doentes, eles pegou 3 vezes a doença, mas passou, até com tranquilidade. A doença era terrível, mas o trauma de perder assim muitos amigos da curandagem, e ainda era pior. Graças ao Deus dos bichos, a doença foi passando devagar, e os membros do grupo do reino que estavam trabalhando muito, e apesar dos ratos atrapalhando, mas as coisas estavam voltando ao normal. Mesmo assim, o Rei Leão estavam transformando a realidade do reino. Mandou muita água às fazendas do nordeste da Florestazil, dava ajuda de custos para os bichos que estavam em dificuldades. A girafa da economia tinha ajudado muitos bichos que precisavam, inclusive os burros e jumentos, mas eles só queriam mortadelas. Que bichos ignorantes, viu? Tinha que se ter muita paciência mesmo com esses idiotas, acho que eles não tinham cérebro. Oh, meu Deus dos bichos, que tragédia! Logo teríamos novas eleições e o reino estava fervendo. Mas isso é outra história. Continua.